Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E ele está de volta. Renato Augusto voltou a ser relacionado pelo Corinthians quase 2 meses após a contusão dele contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores. A tendência é que o Renato Augusto fique no banco de reservas e entre alguns minutos ali do segundo tempo, provavelmente ele deve jogar ali entre 20 a 30 minutos para ganhar ali ritmo de jogo e quem sabe, né, ter condições de enfrentar o Atlético Mineiro pela partida de volta da Copa do Brasil. Outras duas boas notícias é que Cássio e Fagner também treinaram normalmente e devem ir para o jogo. Agora uma notícia nada boa para a torcida corintiana, né? Todo mundo sabe que o volante Paulinho sofreu novamente uma contusão no joelho esquerdo na partida contra o Argentino Júnior e é grande a probabilidade do jogador ter que sofrer uma nova intervenção cirúrgica ali, né? A reconstrução do ligamento e com isso ele estaria fora da temporada e possivelmente, né, não jogaria mais pelo Corinthians. É grande a chance dele se aposentar, né, caso tenha que sofrer novamente essa intervenção cirúrgica. Segundo o médico Joaquim Grava, né, eles estão aguardando ali o joelho desinchar totalmente, deve levar aí mais alguns dias para fazer novos exames e aí sim analisar se foi um rompimento total do ligamento, né, ou se foi apenas parcial. Se foi um rompimento parcial, talvez não seja necessária essa intervenção cirúrgica, o Paulinho voltaria ali dentro de 2 ou no máximo 3 meses. Então vamos aguardar aí, né? E finalmente foi desvendado o mistério, né, do sumiço do atacante Pedro, né? Pedro, que é a grande revelação do Corinthians, jogador de apenas 17 anos. E surgiu a informação sexta-feira, né, do Neto, de que o Pedro estaria sendo vendido para o Arsenal da Inglaterra, né? Inclusive ele iria para o Arsenal já no início do ano que vem, início de 2024. Eu fui verificar essa informação junto a um conselheiro do Corinthians e a verdade é que a informação foi confirmada, diz que não está fechado o negócio, também não soube informar os valores, né, que envolvem a negociação, mas é muito grande a chance do Pedro ser vendido para o Arsenal da Inglaterra. Então está explicado por que o Pedro praticamente não tem jogado pelo Corinthians, né? E até não faz muito sentido ele ser vendido e ir para o Arsenal somente no ano que vem, já que o Duqueiroz já estava vendido e o Luxemburgo não relacionou ele mais com as partidas, disse que ele estaria fora. E por que com o Pedro vai ser diferente, né? A verdade é que o Pedro é a grande revelação do Corinthians, né? A multa rescisória do Pedro é 120 milhões de euros, né? Evidentemente que a venda vai ser muito abaixo desse valor, né? Principalmente se tratando da diretoria do Corinthians, que a gente sabe que é péssima para negócio. O Corinthians detém 80% dos direitos do Pedro. O Corinthians normalmente essas negociações ele vende ali 60%, por exemplo, e mantém 20%. Por 60% do Pedro, a expectativa é que o Corinthians consiga aí pelo menos 15 a 20 milhões de euros, né? Vamos aguardar aí. Afinal, a diretoria do Corinthians não pode esperar muita coisa, né? E no último treino do Corinthians, né, para o jogo contra o Fluminense neste domingo, Luxemburgo aí testou uma surpresa, aí, uma nova posição para o Fábio Santos, né, que seria jogar de volante. Né? Então ele testou o Fábio Santos ali na função de primeiro volante, exatamente a função que o Paulinho vinha exercendo. Né? E com isso ele colocou o Maicon e o Fausto Vera, então seria um time ali praticamente de 3 volantes no meio de campo. A verdade é que a gente, pelas características do Fábio Santos, né, o fato de ele ter colocado ele como volante, o Fábio Santos funcionaria mais ali como um terceiro zagueiro, né? Seria um zagueiro jogando à frente dos outros 2 zagueiros. Então praticamente aí seria uma formação com 3 zagueiros. Foi testada essa formação e é possível, né, que o Luxemburgo coloque essa formação já no jogo contra o Fluminense neste final de semana. Né? Corinthians e Fluminense jogam neste domingo na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. Né? Lembrando que o Corinthians jogou quarta-feira com o Argentino Júnior lá na Argentina. Fluminense jogou no dia seguinte contra o The Strongest, mas jogou com a equipe praticamente reserva. Então
o Fluminense vai estar descansado, né, em relação ao Corinthians. E agora eu vou colocar para vocês a provável escalação do Corinthians para a partida deste domingo. E aí, o que acharam, fiel torcida? Será que vai dar certo essa nova função do Fábio Santos? É esperar para ver, né? Com relação ao Bruno Mendes, ainda segue aquele imbróglio. Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o final do ano, mas a partir do segundo semestre já pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe. O Corinthians já fez aí uma proposta oficial, Bruno Mendes ainda não respondeu, faz mais de um mês, então realmente a situação é complicada. Conforme eu já havia falado, o Corinthians tinha que ter feito essa renovação do Bruno Mendes no ano passado, seria provavelmente mais fácil de conseguir a renovação, seria por um valor mais baixo. Agora a concorrência aumenta, o Inter principalmente é uma equipe bastante interessada no jogador. Dizem aí que o Bruno Mendes está pedindo 700 mil reais de salário e 10 milhões de luva, né, que poderiam aí ser diluídos no salário. Eu acho uma pedida bastante alta. E o Corinthians já disse que não vai fazer loucuras para manter o jogador. Ou seja, o Corinthians investiu nele para trazer lá do Uruguai, e agora ele pode sair de graça, né? Agora ele tem ainda 23 anos. Seria mais um vacilo da diretoria, né? O Corinthians, com isso, deve ir ao mercado para tentar a contratação de um zagueiro. Lucas Veríssimo, do Benfica, é especulado, né? Jogador que tem 27 anos. O zagueiro Pablo, do Flamengo, também, muitos têm comentado sobre isso, mas o Flamengo não deve liberá-lo de graça, né? O Pablo tem contrato até o final do ano. Então só nos resta aguardar aí como é que serão as negociações. Corinthians deve trazer para o segundo semestre de 3 a 4 reforços, né? O Corinthians principalmente um zagueiro, né? Um meia, um atacante e talvez até um lateral direito, né? Então é isso, nação corintiana. Por hoje nós vamos ficando por aqui, torcendo para que o Coringão finalmente consiga uma vitória e saia dessa incômoda zona do rebaixamento, que o Renato Augusto possa aí jogar alguns minutos, possa voltar bem e com certeza ele ajudará o Corinthians muito aí nos próximos jogos. É isso aí, nação. Timão na veia e vai, Corinthians!